Helena sempre se orgulhou de ter um casamento sólido de 15 anos com Ricardo, mas uma mudança sutil no comportamento do marido faria com que descobrisse a traição digital mais dolorosa que uma esposa pode enfrentar. Ela jamais imaginou que o homem que dormia ao seu lado todas as noites estava vivendo uma vida secreta através de um perfil falso no Instagram. Tudo começou numa terça-feira comum em sua casa no Morumbi, São Paulo. Helena estava preparando o café da manhã quando notou Ricardo mais grudado no celular que o normal. Ele, que sempre foi presente e conversador durante as refeições, agora digitava freneticamente, com um sorriso estranho no rosto, um sorriso que ela não via há muito tempo quando olhava para ela. "Amor, com quem você está conversando?", perguntou Helena, passando a mão pelos cabelos ruivos ondulados enquanto servia o café. "Ah, é só trabalho", respondeu Ricardo rapidamente, virando a tela do celular para baixo e forçando um sorriso. "Você sabe como é, os clientes não param de mandar mensagem." Helena conhecia o marido há 17 anos, casada há 15. Ricardo era arquiteto, tinha seus clientes, mas nunca foi de sorrir daquela forma mexendo no celular. Havia algo diferente naquele comportamento, uma ansiedade, uma pressa em responder às mensagens, um cuidado excessivo para que ela não visse a tela. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Ricardo acordava e a primeira coisa que fazia era pegar o celular. No banho, deixava o aparelho tocando músicas, mas Helena percebia as notificações chegando. Durante o jantar, ele desculpava-se para ir ao banheiro levando o celular. À noite, quando ela adormecia, ele ficava acordado no sofá vendo televisão, mas a luz azul do celular denunciava onde estava sua real atenção. Helena começou a observar mais atentamente. Ela própria era ativa nas redes sociais, seu corpo escultural e cabelo ruivo chamavam atenção, e ela gostava de compartilhar momentos da vida. Mas Ricardo nunca foi muito de redes sociais. Tinha Instagram, mas postava raramente, seguia poucos perfis, interagia pouco. Por isso, aquela mudança radical no comportamento era ainda mais estranha. O que mais a intrigava era a forma como ele protegia o celular. Antes, ele deixava o aparelho em qualquer lugar, às vezes pedia para ela atender quando estava ocupado. Agora, o celular tinha senha nova, ficava sempre virado para baixo, e ele o levava até mesmo para o banheiro. Uma tarde, enquanto Ricardo tomava banho, o celular dele tocou na cama. Helena olhou e viu várias notificações do Instagram. Seu coração acelerou. Não era ciúme, era intuição feminina, algo estava muito errado. Ela havia construído uma vida linda com aquele homem, criado uma rotina perfeita, um lar acolhedor, e agora sentia que algo estava ameaçando tudo isso. Naquele momento, Helena não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que seu marido havia criado um perfil falso no Instagram para seguir, curtir e interagir com uma mulher específica, uma descoberta que a faria questionar não apenas a fidelidade dele, mas toda a base do relacionamento que acreditava ser sólido. Helena sempre foi uma mulher de personalidade forte e autoestima elevada. Seus cabelos ruivos ondulados e corpo escultural fizeram dela uma pessoa que chamava atenção desde jovem, mas ela nunca foi fútil ou vaidosa em excesso. Trabalhava como personal trainer e influenciadora fitness, tinha uma clientela fiel e se orgulhava de ter construído sua independência financeira através do próprio esforço. Conheceu Ricardo aos 25 anos, numa festa de amigos em comum. Ele era diferente dos homens que normalmente se aproximavam dela, não estava interessado apenas na aparência, mas sim na pessoa que ela era. Ricardo a conquistou com conversas profundas, projetos em comum e, principalmente, com a segurança que transmitia. Ele era arquiteto bem-sucedido, 6 anos mais velho, estável, maduro. O namoro foi lindo. Ricardo a respeitava, apoiava seus sonhos profissionais, nunca demonstrou ciúme excessivo, mesmo sabendo que ela chamava atenção por onde passava. Quando se casaram, 5 anos depois, Helena tinha certeza de ter encontrado seu companheiro para a vida toda. Ela, que sempre foi independente e desconfiada de relacionamentos, finalmente havia se entregado de corpo e alma. Os primeiros 10 anos de casamento foram quase perfeitos. Ricardo apoiou Helena quando ela decidiu deixar a academia onde trabalhava para ser personal trainer autônoma.
Ele fotografava seus treinos para as redes sociais, ajudava com as estratégias de marketing, vibrava com cada conquista profissional dela. Eles viajavam juntos, tinham amigos em comum, compartilhavam sonhos. A única tristeza do casal era não ter conseguido engravidar. Após 3 anos tentando e vários exames, descobriram que Helena tinha endometriose severa, o que dificultava muito uma gravidez natural. Eles cogitaram tratamentos, fertilização in vitro, mas Helena foi ficando desanimada com tantos procedimentos invasivos e resultados negativos. Ricardo sempre dizia que não fazia diferença, que o amor deles era suficiente, que poderiam adotar no futuro. Mas Helena sentia que havia falhado como mulher, como esposa. Começou a se questionar se Ricardo não gostaria de estar com alguém que pudesse lhe dar filhos, alguém mais nova, mais fértil. Foi nessa fase mais vulnerável, há cerca de 2 anos, que Helena notou as primeiras mudanças sutis em Ricardo. Ele ficou mais distante fisicamente, menos carinhoso, menos presente nas conversas. Ela atribuía ao estresse do trabalho, aos projetos grandes que ele estava tocando, à pressão financeira de manter o padrão de vida que tinham construído. Helena tentou reaproximar-se do marido de várias formas. Caprichou ainda mais no corpo, investiu em roupas íntimas, planejou viagens românticas, sugeriu terapia de casal. Ricardo participava de tudo, mas de forma mecânica, como se estivesse cumprindo uma obrigação. O que Helena não sabia é que, paralelamente a esse distanciamento, Ricardo havia começado a se interessar por outras mulheres nas redes sociais. No início, apenas seguia perfis de mulheres bonitas, depois começou a curtir fotos, até que se fascinou por uma influenciadora específica. O interesse foi crescendo até ele criar um perfil falso para poder interagir mais intimamente, sem que Helena ou os amigos em comum descobrissem. Durante todos esses meses, Helena lutou sozinha contra a sensação de que estava perdendo o marido, sem saber que a batalha já estava sendo travada em território digital, onde ela nem imaginava que precisava se defender. A desconfiança de Helena foi crescendo gradualmente. Ela começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Ricardo ria sozinho mexendo no celular, chegava em casa mais tarde usando a desculpa de trânsito. E o que mais a intrigava, ele estava mais arrumado, usando perfumes diferentes, cuidando mais da aparência. Uma manhã, enquanto Ricardo tomava banho, Helena decidiu investigar. Pegou o celular dele na mesa de cabeceira e tentou desbloqueá-lo, mas a senha havia mudado. Tentou a data de aniversário de casamento, o aniversário dele, o dela, nada funcionou. Seu coração disparou. Por que ele mudaria a senha depois de tantos anos? No mesmo dia, Helena ligou para sua melhor amiga, Carla, e desabafou sobre as suspeitas. Carla, eu acho que o Ricardo está me traindo. Ele está estranho, grudado no celular, mudou a senha. Helena, pode ser paranoia sua. Vocês estão juntos há 15 anos, ele sempre foi fiel, tentou acalmar Carla. Mas você não está vendo o comportamento dele. É como se ele estivesse vivendo uma vida paralela que eu não conheço. Carla sugeriu que Helena tentasse conversar diretamente com Ricardo, mas ela tinha medo da resposta. E se suas suspeitas se confirmassem? E se descobrisse algo que destruísse o casamento? Durante uma semana, Helena observou ainda mais atentamente. Notou que Ricardo estava sempre conectado no Instagram, aplicativo que antes raramente usava. Quando ela chegava perto, ele rapidamente mudava de tela ou colocava o celular no bolso. Um momento crítico aconteceu numa sexta-feira à noite. Ricardo disse que sairia com colegas de trabalho para um happy hour e chegaria tarde. Helena estranhou, pois ele nunca foi de sair sozinho, mas não questionou. Por volta das 22 horas, decidiu fazer uma surpresa e levar comida na empresa dele. Sabia que quando ficava trabalhando até tarde, esquecia de jantar. Quando chegou no escritório de arquitetura, o prédio estava vazio. O segurança confirmou que ninguém havia ficado trabalhando até tarde. Helena sentiu o mundo desabar. Ricardo havia mentido para ela pela primeira vez em 15 anos de relacionamento. Voltou para casa em estado de choque e decidiu que precisava descobrir a verdade. Quando Ricardo chegou,
por volta da meia-noite, ela fingiu estar dormindo. Ele tomou banho, deitou-se na cama e, pensando que ela estava dormindo, pegou o celular. Helena observou pelo canto do olho. A luz azul da tela iluminava o rosto dele, que tinha uma expressão de completo fascínio. Ele digitava, sorria, ficava esperando respostas. Era a mesma expressão de quem está conversando com alguém especial, de quem está flertando. Na manhã seguinte, Ricardo saiu cedo para trabalhar e esqueceu o celular carregando na cozinha. Helena sabia que aquela era sua única oportunidade. Seu coração batia descompassado quando pegou o aparelho. Precisava descobrir a senha. Tentou várias combinações, datas importantes, números significativos, nomes. Quando estava quase desistindo, teve um insight e digitou a data de nascimento da Bruna Marquezine. Ela havia notado que Ricardo sempre comentava sobre a atriz. Para sua surpresa e horror, o celular desbloqueou. Imediatamente, Helena foi para o Instagram. O perfil oficial do Ricardo estava normal, mas ela notou algo estranho. Ele estava logado com 2 perfis diferentes. Com as mãos tremendo, ela clicou no segundo perfil. O que viu a devastou. Marco Silva, 35 anos, São Paulo. Um perfil completamente falso, com fotos genéricas retiradas da internet, mas que seguia apenas 50 pessoas, todas mulheres jovens e bonitas. E todas as interações daquele perfil eram focadas em uma pessoa específica, @CarolFernandes_, uma influenciadora de 28 anos, loira, com corpo escultural. Helena descobriu que seu marido não apenas havia criado um perfil falso, como mantinha conversas diárias com essa mulher, curtia todas as fotos dela, comentava com frequência e até enviava mensagens privadas se passando por Marco. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Helena ficou paralisada segurando o celular do marido, olhando para as centenas de interações entre o perfil falso Marco Silva e a influenciadora Carol Fernandes. Não eram apenas curtidas, eram comentários carinhosos, mensagens privadas diárias, até mesmo presentes virtuais caros que Ricardo comprava para ela através do perfil falso. Com as mãos trêmulas, Helena começou a ler as mensagens privadas. Ricardo, se passando por Marco, dizia para Carol que ela era a mulher mais linda do mundo, que pensava nela todos os dias, que gostaria de conhecê-la pessoalmente. Carol respondia de forma simpática, mas profissional, claramente não estava interessada romanticamente, mas mantinha a interação por ser um seguidor engajado. O que mais doía era perceber que Ricardo gastava dinheiro do casal para manter a fantasia. Ele comprava presentes virtuais caros para Carol, assinava o conteúdo premium dela, até mesmo havia tentado pagar por uma videochamada privada, que ela educadamente recusou. Helena descobriu que o comportamento vinha se intensificando nos últimos 6 meses. Ricardo acordava cedo para ver os stories de Carol, mandava bom dia todos os dias, comentava em todas as fotos dela minutos após serem postadas. Era uma obsessão completa para uma mulher que nem sabia que ele existia de verdade. Quando ouviu o carro de Ricardo chegando, Helena rapidamente fechou o celular e o colocou de volta no lugar. Ela precisava processar aquela descoberta antes de confrontá-lo. Durante o café da manhã, observou o marido agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido, e sentiu nojo da facilidade com que ele mentia. Nos dias seguintes, Helena entrou numa espiral de obsessão. Ela criou um perfil falso para seguir Carol Fernandes e passou a acompanhar cada interação entre ela e Marco. Era torturante ver o marido dedicar mais atenção e carinho a uma desconhecida do que à própria esposa. Helena também começou a investigar mais fundo. Descobriu que Ricardo havia se cadastrado em outros aplicativos usando o mesmo perfil falso, que tentava marcar encontros com outras mulheres, que participava de grupos no Telegram voltados para compartilhamento de fotos íntimas de influenciadoras. A situação se complicou ainda mais quando Helena descobriu que Ricardo havia gasto mais de R$ 3.000 em 6 meses com presentes virtuais, assinaturas de conteúdo adulto e até mesmo tinha tentado contratar uma acompanhante que se parecia com Carol. Algo que não consumou por medo. Helena se sentia completamente traída.
Não era apenas uma traição emocional, Ricardo estava gastando dinheiro do casal, mentindo constantemente e vivendo uma fantasia que a excluía completamente. Ela, que sempre se orgulhou de sua beleza e do relacionamento sólido, se sentia inferiorizada por uma mulher que nem conhecia pessoalmente o marido. A gota d'água foi quando Helena descobriu que Ricardo havia tirado algumas fotos dela dormindo e postado no perfil falso, se gabando de estar com uma ruiva gostosa. Ele estava usando a própria esposa como objeto para impressionar outros homens dos grupos que participava, enquanto simultaneamente atraía emocionalmente com Carol. Naquela noite, Helena tomou uma decisão: confrontaria Ricardo na manhã seguinte. Ela tinha todas as provas, printou as conversas, anotou os gastos e se preparou para a conversa mais difícil de seus 15 anos de casamento. Mas antes disso, ela fez algo que jamais imaginaria: mandou uma mensagem para Carol Fernandes, se identificando como Helena e contando toda a situação. Precisava que a outra mulher soubesse que estava sendo perseguida por um homem casado que usava identidade falsa. A resposta de Carol veio rapidamente: nossa, que horror! Eu não fazia ideia que ele era casado. Vou bloquear esse perfil agora mesmo. Me desculpa por qualquer coisa, eu realmente não sabia. Pelo menos uma parte do problema estava resolvida. Agora faltava a parte mais difícil: confrontar Ricardo e decidir o futuro do casamento. Helena não conseguiu dormir durante a noite. Ficou deitada ao lado de Ricardo, observando-o mexer no celular até altas horas, sabendo exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele finalmente dormiu, ela se levantou e foi para a sala, onde chorou tudo o que tinha guardado durante semanas de desconfiança. Na manhã seguinte, Helena esperou Ricardo tomar banho e se arrumar para trabalhar. Quando ele estava tomando café, ela colocou prints das conversas na mesa, na frente dele. Quem é Marco Silva, Ricardo? Perguntou com a voz embargada. Ricardo quase engasgou com o café. Ficou pálido, olhou para os prints e depois para Helena. Eu posso explicar, gaguejou. 15 anos, Ricardo. 15 anos de casamento e você me faz isso, explodiu Helena, os cabelos ruivos balançando enquanto gesticulava. Você criou um perfil falso para ficar assediando uma mulher na internet. Helena, não é o que você está pensando. Eu nunca traí você fisicamente. É só uma fantasia, não significa nada. Não significa nada, gritou Helena. Você gasta nosso dinheiro com ela. Você fala coisas para ela que não fala para mim há anos. Você acorda pensando nela e dorme conversando com ela. Ricardo tentou se aproximar, mas Helena recuou. Amor, foi uma fase. Eu estava meio perdido, sei lá. Você é tão linda, tão perfeita, às vezes eu me sinto intimidado. Carol era só uma fantasia porque ela não me conhece, não tem expectativas sobre mim. Intimizado por mim, Helena não acreditava no que ouvia. Eu sou sua esposa, Ricardo. Eu te amo, te apoio, construí uma vida inteira com você. E você se sente intimidado por mim, mais confortável para mentir e gastar nosso dinheiro com uma desconhecida. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Você sabe o que mais dói? Não é nem ela. É você ter me mentido todos os dias. É você ter criado uma identidade falsa. É você ter me olhado no olho todas as manhãs sabendo que estava vivendo uma mentira. Ricardo começou a chorar também. Eu sei que errei. Sei que foi terrível. Mas eu te amo, Helena. Você é minha esposa, minha companheira. Carol era só uma fuga da realidade, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida. Uma fuga da realidade, Helena estava incrédula. A nossa realidade é tão ruim que você precisa fingir ser outra pessoa para ser feliz. Não é isso. É que, sei lá, Helena. Às vezes eu sinto que nossa vida ficou muito rotineira. Você sempre linda, sempre perfeita, sempre certa. Eu queria sentir que ainda podia conquistar alguém, sabe? Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então o problema sou eu? Eu ser bonita,
ser dedicada, ser uma boa esposa é um problema para você. Não, não é isso que eu quis dizer. É sim, Ricardo. Você está dizendo que me traiu porque eu sou boa demais para você. Que você precisava de alguém que não te conhecesse para se sentir especial. Helena se levantou da mesa. Eu sempre achei que nosso casamento era sólido porque éramos honestos um com o outro. Agora descubro que você é capaz de manter uma mentira elaborada por meses, gastar nosso dinheiro com outra mulher e ainda me culpar por ser boa esposa demais. Helena, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso. Resolver como, Ricardo? Como eu vou confiar em você de novo? Como eu vou acreditar que quando você pega o celular não está conversando com outra? Como eu vou dormir ao seu lado sabendo que você prefere fantasiar com estranhas do que construir intimidade comigo? Ricardo ficou em silêncio, sem resposta para as perguntas devastadoras da esposa. Eu preciso de tempo, disse Helena, enxugando as lágrimas. Preciso pensar no que fazer com essa nossa vida que aparentemente não é suficiente para você. Após o confronto, Ricardo implorou para ficar e conversar, mas Helena pediu que ele saísse de casa por alguns dias. Ela precisava de espaço para processar a traição e decidir o futuro do casamento. Ricardo foi para a casa da mãe, deixando Helena sozinha com a descoberta devastadora. Nos primeiros dias, Helena oscilava entre raiva e tristeza profunda. Chegou a questionar se era exagero da parte dela, afinal, Ricardo não havia se encontrado fisicamente com Carol. Mas conversando com amigas e pesquisando sobre traição emocional, ela compreendeu que sua dor era completamente válida. Ricardo tentou reverter a situação de todas as formas possíveis. Apagou o perfil falso, bloqueou todas as mulheres que seguia, chegou até mesmo a deletar todas as redes sociais. Mandava flores todos os dias, escrevia cartas pedindo perdão, ligava chorando se desculpando. Mas Helena descobriu que a ferida era muito mais profunda do que imaginava. Não conseguia olhar para Ricardo sem lembrar das mensagens que ele mandava para Carol. Não conseguia fazer sexo com ele sem pensar se ele estava fantasiando com outra mulher. A confiança, construída ao longo de 15 anos, havia sido quebrada em questão de horas. A situação se complicou ainda mais quando Helena descobriu que algumas amigas do casal já desconfiavam do comportamento de Ricardo. Carla confessou que havia notado ele muito ativo nas redes sociais, curtindo fotos de mulheres jovens. Outras amigas mencionaram que ele parecia distante nos últimos encontros sociais. Helena, a gente não falou nada porque não tinha certeza, mas realmente achamos estranho quando ele começou a seguir tantas influenciadoras, disse sua amiga Paula. E vocês pareciam meio distantes ultimamente. Helena se sentiu humilhada por descobrir que sua traição era, de certa forma, pública. Ricardo não havia sido discreto, suas atividades nas redes sociais eram visíveis para qualquer um que prestasse atenção. O pior de tudo foi quando Helena descobriu que Ricardo havia compartilhado fotos íntimas dela, sem mostrar o rosto, em grupos masculinos do Telegram. Ele usava a esposa como um troféu para outros homens, ao mesmo tempo que a atraía emocionalmente com Carol. Quando confrontou Ricardo sobre isso, ele inicialmente negou, mas depois admitiu. Era só para impressionar os caras do grupo. Eu nunca mostrei seu rosto, não fez mal para ninguém, disse ele, sem entender a gravidade do que havia feito. Você compartilhou meu corpo sem meu consentimento, Ricardo. Você me usou como objeto para seus amigos virtuais enquanto me traía. Não consegue entender o quão doente isso é. Ricardo finalmente pareceu compreender a extensão de seus erros, mas já era tarde demais. Helena havia descoberto um lado dele que jamais imaginou existir, um lado mentiroso, manipulador, que havia como posse e não como parceira. A pressão social também pesava. Alguns familiares de Ricardo minimizavam a situação, mas ele não te traiu de verdade, pelo menos não foi com alguém que conhece, homem é assim mesmo, fantasiam com outras. Helena se sentia invalidada e incompreendida. Por outro lado, suas amigas a apoiavam totalmente. Helena, traição emocional é traição. Ele mentiu, gastou dinheiro de vocês, quebrou a confiança.
Você tem todo o direito de estar arrasada, dizia Carla. Após 2 semanas separados, Helena tomou uma decisão: daria uma última chance para o casamento, mas com condições rígidas. Ricardo teria que fazer terapia individual e de casal, dar acesso total a todos os aparelhos eletrônicos e reconstruir a confiança do zero. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Helena decidiu dar uma última chance ao casamento, mas estabeleceu condições claras: transparência total nos celulares, terapia de casal obrigatória, e Ricardo teria que reconhecer publicamente seus erros para os amigos que sabiam da situação. Ela queria reconstruir a confiança, mas não estava disposta a fingir que nada havia acontecido. Ricardo aceitou todas as condições desesperadamente. Nos primeiros meses da terapia, parecia genuinamente arrependido. Ele admitiu que havia se sentido entediado com a rotina do casamento e que criar o perfil falso havia sido uma forma de fugir da responsabilidade de ser um marido presente. O terapeuta os ajudou a entender que a traição não tinha a ver com Helena ser perfeita demais, mas sim com Ricardo não ter maturidade emocional para lidar com os desafios naturais de um relacionamento longo. Durante quase 1 ano, eles trabalharam na reconstrução. Helena voltou a confiar gradualmente, Ricardo parecia mais presente e carinhoso. Ela chegou a acreditar que haviam superado a crise e que sairiam mais fortes. Mas a revelação final chegou de forma inesperada. Helena estava organizando fotos antigas no computador quando encontrou uma pasta escondida com centenas de imagens íntimas de mulheres desconhecidas. Não eram fotos de Carol ou das influenciadoras que ele seguia, eram imagens claramente obtidas sem consentimento. Algumas pareciam ter sido feitas em vestiários, praias, ou outros lugares onde as mulheres não sabiam que estavam sendo fotografadas. Quando confrontou Ricardo, ele inicialmente tentou negar, mas depois admitiu que havia participado de grupos onde homens compartilhavam fotos íntimas de mulheres sem consentimento. Eu só baixava, nunca compartilhei nada, disse ele, como se isso minimizasse o problema. Helena sentiu náusea. O homem com quem estava casada há 15 anos não era apenas alguém que havia criado perfil falso para interagir com influenciadoras, ele participava ativamente de grupos criminosos de compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Ricardo, isso é crime. Você está participando de pornografia de vingança, de violação da privacidade dessas mulheres, gritou Helena, completamente devastada. Eu sei que está errado, mas eu nunca machucaria ninguém fisicamente. É só, sei lá, uma coisa de homem, respondeu Ricardo, ainda tentando minimizar. Uma coisa de homem, Helena não acreditava no que ouvia. Você acha normal violar a privacidade de mulheres? Acha normal participar de grupos que objetificam e humilham mulheres? E se uma dessas fotos fosse minha? E se fosse da sua mãe, da sua irmã? Foi nesse momento que Helena compreendeu que não estava lidando apenas com uma traição emocional ou uma crise de meia-idade. Ricardo tinha um problema sério de relacionamento com mulheres, ele as via como objetos para seu entretenimento, não como pessoas com direitos e dignidade. A terapeuta do casal, quando soube do caso, foi clara: Helena, isso vai muito além de problemas matrimoniais. Ricardo precisa de terapia especializada para comportamento sexual compulsivo e distorcido. Esse não é um problema que se resolve apenas com boa vontade. Ricardo tentou se desculpar mais uma vez, prometeu apagar tudo, disse que procuraria ajuda especializada. Mas Helena já havia tomado sua decisão. A confiança havia sido quebrada uma segunda vez, e agora ela sabia que estava casada com alguém capaz de crimes contra outras mulheres. Ricardo, eu tentei. Eu realmente tentei perdoar e reconstruir. Mas você não me traiu apenas como marido, você me traiu como ser humano. Você participa de grupos que violentam mulheres, que cometem crimes. Eu não posso mais fingir que isso é só um problema de casamento. Helena pediu o divórcio naquela mesma semana. A revelação final não foi sobre amor ou falta de amor, foi sobre descobrir que havia construído uma vida com alguém cujos valores morais eram incompatíveis com os dela. Durante o processo de separação, Helena descobriu ainda mais coisas.
Ricardo havia tentado fotografar as amigas dela quando vinham em casa, havia instalado aplicativos espiões no celular dela para monitorar suas conversas, e até mesmo havia criado perfis falsos para seguir ex-namoradas e colegas de trabalho de Helena. A revelação final foi devastadora, mas também libertadora. Helena percebeu que não estava perdendo um casamento, estava se livrando de um relacionamento tóxico com alguém que havia mentido sobre sua verdadeira personalidade durante 15 anos. Ela havia descoberto que Ricardo não era apenas infiel, ele era um predador digital que violava a privacidade de mulheres e que havia transformado até mesmo ela em objeto de seus jogos psicológicos. Com 42 anos, cabelos ruivos esvoaçando no vento e mais forte do que nunca, Helena saiu daquele casamento sabendo que merecia alguém que a visse como parceira igual, não como posse ou objeto. Ela havia perdido o marido, mas havia encontrado sua própria força e dignidade. O processo de divórcio revelou ainda mais segredos sórdidos. O advogado de Helena descobriu que Ricardo havia usado cartões de crédito do casal para pagar por conteúdo adulto e até mesmo havia tentado contratar acompanhantes através de aplicativos, algo que ele sempre negou, mas as transações bancárias não mentiam. Mais chocante ainda foi descobrir que Ricardo havia instalado câmeras escondidas no quarto do casal e gravado momentos íntimos sem o consentimento de Helena. Essas gravações estavam armazenadas em um HD externo que ela encontrou por acaso no escritório dele. "Você me filmou sem eu saber", confrontou Helena, completamente destroçada. "Durante quantos anos você fez isso?" Ricardo, já sem ter como negar as evidências, admitiu que havia começado as gravações cerca de 3 anos atrás. "Eu queria guardar nossos momentos especiais", tentou justificar de forma patética. "Especiais para quem, Ricardo? Para você compartilhar com os homens doentes dos seus grupos? Para vender na internet? Para usar como chantagem se eu tentasse te deixar?" Helena descobriu que estava casada não apenas com um traidor, mas com um criminoso sexual que havia violado sua intimidade das formas mais degradantes possíveis. Ricardo havia transformado o que deveria ser um lar seguro em um estúdio clandestino de exploração. A revelação final veio quando Helena, investigando mais profundamente com a ajuda de um detetive particular, descobriu que Ricardo mantinha contato com outras mulheres casadas através de diferentes perfis falsos. Ele não era apenas obcecado por Carol Fernandes, ele tinha um padrão de comportamento predatório que incluía tentar seduzir mulheres vulneráveis fingindo ser solteiro e bem-sucedido. Uma dessas mulheres, Patrícia, de 38 anos, havia se envolvido emocionalmente com o Marco Silva, um dos perfis falsos de Ricardo, e quase deixou o marido para ficar com ele. Quando Helena contatou Patrícia e revelou a verdade, descobriram que Ricardo havia usado a mesma estratégia com pelo menos 5 mulheres diferentes. "Ele me disse que era arquiteto, solteiro, sem filhos, e que estava apaixonado por mim", contou Patrícia, em lágrimas. "Eu quase destruí meu casamento por causa de uma mentira elaborada." Helena percebeu que não havia sido apenas vítima, havia sido a base que permitiu que Ricardo machucasse outras mulheres. O dinheiro do casal, a estabilidade do casamento, a respeitabilidade social que ela proporcionava, tudo isso havia sido usado por Ricardo para financiar e legitimar sua vida dupla de predação digital. A transformação de Helena foi radical. Ela processou Ricardo criminalmente por violação de intimidade, compartilhamento não consensual de imagens e filmagens clandestinas. Também expôs publicamente o comportamento dele, alertando outras mulheres sobre os perfis falsos e os métodos que ele usava. "Eu fiquei calada durante 15 anos achando que tinha um casamento perfeito", disse Helena em um vídeo que postou nas redes sociais. "Na verdade, eu estava financiando e legitimando um predador digital. Não vou mais ficar em silêncio." O vídeo viralizou, e dezenas de mulheres entraram em contato com Helena relatando experiências similares com perfis que suspeitavam ser de Ricardo. Ela percebeu que havia descoberto apenas a ponta do iceberg de um comportamento sistemático de predação que durava anos. Ricardo tentou processar Helena por difamação, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. Ele acabou sendo condenado por diversos crimes relacionados à violação de privacidade e assédio digital, perdeu o emprego e a reputação profissional. Helena,
por sua vez, transformou sua dor em propósito. Ela criou um blog e perfis nas redes sociais dedicados a alertar mulheres sobre sinais de traição digital e predação online. Sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, serviu para ajudar centenas de outras mulheres a identificarem comportamentos similares em seus relacionamentos. A verdadeira revelação final não foi sobre Ricardo ser um traidor, foi sobre Helena descobrir que era uma sobrevivente. Ela havia passado 15 anos da vida com alguém que havia como objeto, mas havia encontrado força para se libertar e transformar sua experiência em proteção para outras mulheres. Aos 43 anos, divorciada mas renascida, Helena olhava no espelho e via não mais a esposa enganada, mas uma mulher que havia recusado ser cúmplice silenciosa de um predador e que havia escolhido a dignidade acima da conveniência. 6 meses após o divórcio, Helena havia se transformado completamente. A dor devastadora do início deu lugar a uma força que ela nem sabia que possuía. Seu trabalho como personal trainer floresceu, pois muitas mulheres se identificavam com sua história e buscavam não apenas exercícios físicos, mas também fortalecimento emocional. Helena criou um grupo de apoio para mulheres que haviam sofrido traição digital. Todas as quintas-feiras, sua casa recebia entre 10 e 15 mulheres que compartilhavam experiências similares, maridos com perfis falsos, traições através de aplicativos, compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Vocês não estão loucas, Helena sempre começava as reuniões. Traição digital é traição real, violação de privacidade é crime. Vocês têm o direito de se sentir traídas, violentadas e furiosas. O impacto da história de Helena se espalhou muito além de seu círculo pessoal. Ela foi convidada para dar palestras sobre segurança digital, participou de podcasts sobre relacionamentos tóxicos e até mesmo consultou advogados especializados em crimes cibernéticos. Ricardo, por outro lado, enfrentava as consequências de seus atos. Perdeu vários clientes após a exposição pública, foi condenado a pagar indenização para Helena e outras vítimas, e teve que se submeter a tratamento psicológico obrigatório. Sua família, inicialmente dividida sobre a situação, acabou reconhecendo a gravidade dos crimes quando todas as evidências vieram à tona. A mãe de Ricardo chegou a procurar Helena para pedir desculpas. Eu criei um monstro e não sabia, disse em lágrimas. Como mãe, eu sinto vergonha do que ele fez com você e com as outras mulheres. Helena percebeu que sua experiência havia mudado até mesmo a percepção das pessoas sobre relacionamentos e tecnologia. Amigas começaram a prestar mais atenção no comportamento de seus companheiros nas redes sociais, casais passaram a conversar sobre limites digitais, e muitas mulheres ganharam coragem para investigar suspeitas que antes ignoravam. O trabalho de Helena salvou pelo menos 3 casamentos onde os maridos ainda estavam no início do comportamento predatório e aceitaram buscar ajuda profissional imediatamente. Mas também ajudou dezenas de mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos onde os parceiros se recusavam a mudar. Helena me ensinou que eu não era obrigada a aceitar desculpas vazias, disse Fernanda, uma das participantes do grupo de apoio. Meu ex-marido também tinha perfis falsos e dizia que era só fantasia. Depois que ouvi a história dela, entendi que isso era desrespeito e que eu merecia coisa melhor. O impacto mais profundo foi na própria Helena. Ela descobriu que sua beleza física, que sempre foi evidente, não era nada comparada à beleza de sua força interior. Aos 43 anos, estava mais confiante e poderosa do que aos 25, quando se casou. Helena também transformou sua relação com as redes sociais. Em vez de apenas mostrar treinos e o corpo escultural, ela passou a compartilhar reflexões sobre autoestima, independência feminina e sinais de relacionamentos abusivos. Eu costumava postar apenas fotos bonitas, dizia em suas palestras. Agora posto minha verdade. E descobri que minha verdade é muito mais bonita que qualquer filtro. O legado duradouro da descoberta de Helena não foi apenas a exposição de um predador, mas a criação de uma rede de apoio que salvou inúmeras mulheres de situações similares. Ela provou que é possível transformar a dor mais profunda em propósito mais elevado. 2 anos após descobrir a traição digital de Ricardo, Helena havia construído uma nova vida que superava em muito a antiga.
Seu trabalho ajudando mulheres vítimas de predadores digitais se tornou sua verdadeira vocação, e ela era reconhecida nacionalmente como especialista em relacionamentos abusivos na era digital. Helena criou o Instituto Despertar, uma ONG que oferece apoio jurídico e psicológico para mulheres vítimas de crimes digitais. O Instituto já havia ajudado mais de 500 mulheres a identificar, denunciar e se livrar de relacionamentos tóxicos envolvendo tecnologia. Eu transformei minha maior dor na minha maior missão, dizia Helena em suas palestras. Cada mulher que consegue se libertar de um predador digital é uma vitória sobre o que tentaram fazer comigo. O caso Ricardo se tornou referência em delegacias especializadas e cursos de direito digital. As evidências coletadas por Helena ajudaram a estabelecer precedentes jurídicos importantes para casos similares, facilitando o trabalho de promotores e advogados em todo o país. Helena também escreveu um livro, Perfil Falso, Dor Real, Como Identifiquei e Sobrevivi a um Predador Digital. O livro se tornou best-seller e foi adaptado para um documentário que alertou milhões de mulheres sobre os perigos das traições digitais. Sua transformação pessoal foi igualmente impressionante. Helena se casou novamente aos 45 anos, com Daniel, um psicólogo especializado em traumas que conheceu durante uma palestra. O relacionamento foi construído sobre bases completamente diferentes: transparência absoluta, comunicação honesta e respeito mútuo. Daniel é o oposto de Ricardo em todos os sentidos, explicava Helena. Ele não tem redes sociais por opção própria, me inclui em todas as conversas importantes, e o mais fundamental, ele me vê como parceira, não como troféu. O casal criou juntos protocolos de segurança digital para relacionamentos saudáveis, que são usados em terapias de casal em todo o Brasil. Eles provaram que é possível reconstruir a confiança após traumas digitais, desde que ambas as partes estejam comprometidas com a transparência. Helena também mentora outras mulheres que passaram por traições similares e querem transformar suas experiências em ativismo. Sua história inspirou a criação de leis mais rigorosas sobre crimes digitais e campanhas de conscientização em escolas e universidades. Meu ex-marido achava que me destruiria com suas mentiras e traições, disse Helena em sua última palestra. Ele não imaginava que me daria força para salvar centenas de outras mulheres. O legado de Helena provou que a traição digital não é menos grave que a física, que perfis falsos causam danos reais, e que mulheres têm o direito de reagir com a mesma indignação que teriam diante de qualquer outro crime. Seu Instituto Despertar continua crescendo, atendendo não apenas mulheres vítimas de predadores digitais, mas também adolescentes vítimas de cyberbullying e idosos enganados por golpistas online. Helena transformou sua maior vulnerabilidade em sua maior força. Ela provou que não existe idade limite para recomeçar, que a dor pode ser transformada em propósito, e que uma mulher determinada pode mudar não apenas sua própria vida, mas toda uma geração de mulheres que virem depois dela. A ruiva de olhos castanhos que um dia chorou descobrindo perfis falsos do marido hoje sorri salvando outras mulheres de predadores digitais. Helena não apenas sobreviveu à traição, ela a transformou em revolução.